Está no ar mais um Em Pauta e hoje o nosso convidado é o vereador Nick Schneider, ele que está no seu primeiro mandato aqui no Legislativo Campineiro. Nesse seu primeiro ano como vereador aqui na Câmara, Nick é o presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública e também é membro de 5 comissões: a Comissão de Finanças e Orçamento, a de Política Urbana, a Comissão de Política Social e Saúde, a de Administração Pública e também a Comissão de Idosos, Aposentados e Pensionistas. Até o dia desta gravação, o vereador protocolou neste ano de 2025 495 indicações, uma moção, 5 projetos de lei ordinária e 31 requerimentos. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade de poder participar aqui do programa Em Pauta, né? Para a gente começar, Nick, queria que o senhor avaliasse um pouco mais sobre o seu trabalho aqui no seu primeiro mandato no Legislativo Campineiro. Olá, Rafael, olá, o Walter e o Marco, que nos assistem aqui, nos dão assistência por trás das câmeras para levar até a população de Campinas esse programa importante, programa Em Pauta, que fala um pouquinho dos trabalhos dos vereadores aqui na casa. Quero dizer que estamos aí um pouco mais de 5 meses, um pouco mais de 5 meses de mandato, e muito me honra estar à frente do mandato de vereador na cidade de Campinas, levando um pouco os nossos valores à vida pública. Eu avalio como produtivo o nosso trabalho, os números falam por si, né? São vários projetos, são indicações ao Executivo, requerimentos fiscalizando o trabalho do Executivo, muitas visitas, muitos atendimentos no gabinete, em nosso escritório. Enfim, eu acho que é um trabalho produtivo para a cidade de Campinas. Como a gente vai conversar aqui, vereador, mas o senhor dá um olhar especial para a Vila Industrial, né? A Vila é o primeiro bairro de Campinas, né, Rafael? A Campinas surgiu com o centro e a Vila Industrial. No centro moravam os barões e na Vila Industrial moravam o povo, aqueles que trabalhavam para a formação da cidade, para a criação da cidade. E ali é um bairro histórico da nossa cidade, um bairro muito importante. A gente conversa com pessoas na faixa de 50, 60 anos, todo mundo tem um parente, ou morou na vila, ou tem um parente que já morou. É um bairro muito querido da nossa cidade e nós acreditamos que dá para melhorar muito aquele bairro. Então, nós formamos aí uma frente parlamentar, que eu acredito que você vai falar um pouquinho sobre esse assunto, do trem intercidades, exatamente para aproveitar desse projeto do governo do estado de São Paulo para tentar alavancar a Vila Industrial, já que o pátio ferroviário, o leito ferroviário está ali, né? Todo aquele pátio com aqueles prédios tombados, históricos, está situado na Vila Industrial. Então também, eu tenho muitos bairros de Campinas que eu gosto muito, eu sou nascido e criado no Jardim Garcia, ali eu tenho muitos amigos, ali meu coração também ali está naquela região, mas a Vila Industrial, sem dúvidas, é um bairro que a gente tem que ter muito carinho. O senhor falou da frente parlamentar, né? Então vamos falar sobre ela. O senhor está presidindo a frente parlamentar de acompanhamento à implantação do trem intercidades, né? Qual que é a expectativa para o trabalho dessa frente, né? Já tiveram algumas reuniões. Isso. Qual que é a expectativa, vereador? A frente, como o próprio nome diz, ela é composta por mais de um vereador, mas eu coordeno essa frente porque eu a propus aqui na casa. É um projeto do governo do estado de São Paulo, o trem intercidades, um trem que vai ligar Campinas a São Paulo com uma parada em Jundiaí, e é algo que vai revolucionar o transporte público na região e em todo o estado de São Paulo. Então, nós, enquanto vereadores da cidade de Campinas, temos muito a acompanhar. Por quê? Porque a base do trem aqui no interior, a sua partida será na cidade de Campinas e será na Vila Industrial, divisa ali com o centro da cidade. Então, enquanto vereadores, nós temos que nos aprofundarmos, acompanharmos todo esse processo de implantação do trem. Então, por isso que eu propus essa frente. Ela já, por exemplo, teve uma reunião muito boa, onde a PUC veio fazer uma apresentação do projeto que fez para aquela área, né, para parte daquela área da Vila Industrial, onde se pretende implantar ali um hub de inovação, um centro logístico, um centro de negócios, com mercados, enfim, e que vai dar conexão com a rodoviária e no futuro, através de um VLT, com o aeroporto de Viracopos. Então, como que Campinas, a Câmara de Campinas, não acompanha um projeto como esse? Então, senti isso no meu coração e veio essa inspiração de nós criarmos essa frente parlamentar
para que os vereadores acompanhem esse grande projeto para toda a região. O objetivo dessa frente, então, é monitorar de perto a execução do contrato, né, do trem intercidades. Não é só fiscalizar, né? Eu acho que é propor também, né? A nossa ideia é fazer essa interface com o governo do estado, com a empresa, o consórcio que venceu a licitação, com a prefeitura municipal e todos os atores envolvidos nesse macro projeto. É um projeto enorme, né? São bilhões envolvidos, né? E a gente tem que ter uma representatividade do Legislativo Campineiro em todo esse projeto para propor ideias, para trazer informações para a população, porque a nossa casa, os nossos vereadores, nós temos muito essa interface com o cidadão. O vereador ele é visto no mercado, ele está ali no dia a dia, na feira, está ali na farmácia, e as pessoas querem saber o que o poder público está fazendo. Ainda mais o poder público estadual, que a gente tem não tanto acesso. Então, um dos objetivos da frente, fora a questão de fiscalizar, acompanhar contrato, é propor ideias e trazer informações para a população. Vereador, como eu falei no início, o senhor está como presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública. Qual que é a expectativa para os trabalhos dessa comissão que o senhor preside? A gente tem visto na cidade de São Paulo a implantação de um sistema chamado Smart City, né? Smart São Paulo, alguma coisa assim, acho que é Smart City. Que são das câmeras, né? Isso. É um sistema de monitoramento por câmeras que faz detecção facial. Então eles têm interligação com o Detran, com outros órgãos que têm, vamos dizer, a ficha de todos os cidadãos, as informações de todos os cidadãos, inclusive dos cidadãos que têm ficha ruim, aqueles que são procurados, aqueles que estão fugidos da justiça. E através desse sistema em São Paulo está se prendendo muito bandido, né? Então nós já fizemos aqui uma indicação para a prefeitura para que se aproprie e passe a utilizar esse sistema aqui na cidade de Campinas também. Campinas já tem um sistema de monitoramento, no entanto, esse com detecção facial ainda não, né? Ou se tem, são poucas câmeras. Então a nossa intenção é que esse serviço venha para Campinas. E como presidente dessa comissão de segurança pública, nós já fizemos essa indicação junto dos demais membros e pretendemos ir até São Paulo conhecer de perto esse projeto. Estamos já em tratativa com a Secretaria de Segurança da cidade de São Paulo para conhecer de perto esse projeto. E além disso, estar atento aos problemas de segurança pública da cidade de Campinas, fazer uma sintonia fina com os conselhos da cidade, que são fóruns importantes de discussão da segurança pública nos bairros. Enfim, atuar nesse nicho, nessa demanda, nesse assunto que é tão importante para a cidade de Campinas. Nick, o senhor também está como membro de 5 comissões aqui da Casa Legislativa, né? A Comissão de Política Urbana, Finanças e Orçamento, a Comissão de Administração Pública, a de Política Social e Saúde e também a Comissão de Idosos, Aposentados e Pensionistas. Você, como membro, né, dessas comissões, o que você espera dessas comissões, do trabalho dessas comissões? Veja, são comissões importantes da Casa, né? Para o ouvinte que não entende como funciona, uma comissão dentro da Casa, ela é por onde passa todos os projetos antes de ir para o plenário. Nós temos a Comissão de Constituição e Legalidade, em que todos os projetos passam. Mas as outras comissões dependem do assunto do projeto, né? Então, se eu tenho lá um projeto que trata de segurança pública, passa antes pela Comissão de Segurança Pública para ter um parecer, para depois ir à votação do plenário. Se eu tenho um projeto que trata de saúde, esse projeto tem que passar pela legalidade, para ver se é legal o projeto, e pela Comissão de Saúde para ver se tem mérito, para ver se o projeto está de acordo com o que pensa a nossa cidade, se é bom para a nossa cidade. Então essas comissões fazem esta análise de todos os projetos. E eu tô bem carregado de comissões aqui na Casa, os vereadores me deram essa oportunidade de fazer parte da Comissão de Finanças e Orçamento, que é uma comissão muito importante, por onde passa a lei orçamentária da cidade de Campinas, do município, todos os anos. Eu faço parte da Comissão dos Idosos, que eu costumo brincar que são aqueles que são jovens há mais tempo, né? Os nossos queridos idosos, que também é uma comissão muito importante. A população de Campinas tem uma média muito maior do que do restante do Brasil de idosos. Se você fizer uma pesquisa, você vai verificar isso. Daí nós temos também a Comissão
de administração pública, que é onde passa projetos voltados à gestão, que também é importante. Recentemente nós tivemos uma reunião para tratar, por exemplo, na Comissão de Administração Pública, da Conecta, que é uma empresa que venceu uma licitação para tratar da troca da iluminação pública do vapor de sódio para o LED em toda a cidade de Campinas. E o contrato, o processo de troca dessas lâmpadas estavam atrasados, a empresa estava patinando. E a nossa Comissão de Administração Pública fez uma convocação da empresa e pegou depoimentos e compromissos da empresa de colocar esse cronograma de troca em dia, e aconteceu, né? Nós vimos na semana passada nos jornais a notícia de que a Conecta ajustou o seu cronograma de execução e passou a cumpri-lo. Então veja a importância de uma comissão como a administração pública. Além disso, qual que eu não falei? Faltou de política, eu falei. Faltou de política urbana. Que política urbana, que é uma comissão também muito importante, que é por onde passa plano diretor, que é por onde passa a definição de perímetro urbano e rural da nossa cidade, por onde passa o planejamento urbano de toda a cidade, o urbanismo da cidade, para onde tem que crescer, para onde que não tem, onde deve se manter reserva florestal, onde deve se manter a preservação do meio ambiente. Então é outra comissão também de muito valor, muito importante para a cidade de Campinas. Então veja que para um primeiro mandato até que a escola está sendo boa aqui, né, Rafael? E, vereador, falando agora das comissões especiais de estudos, você também está como membro de 3 comissões, né, sobre a requalificação da área central de Campinas, a comissão para avaliar a criação do Parque Estádio Mogiana e também a comissão especial de estudos sobre a reforma tributária, seus impactos na Receita Municipal e na Secretaria de Finanças. O que o senhor também espera dos trabalhos dessas comissões especiais de estudos? São comissões importantes, propostas por colegas da casa. No caso da comissão do Serecamp, lá do Campo da Mogiana, proposta pelo vereador Gustavo Peta. Eu trabalhei um bom tempo ali no Campo da Mogiana, né? Eu fui diretor no governo do estado de São Paulo, diretor regional. Cuidávamos de várias cidades da região e a nossa sede era exatamente ali no Campo da Mogiana. Então eu vi bem de perto a depreciação que está aquele espaço, né? O governador Tarcísio está tentando leiloar, vender, se dispor daquela área. E o vereador Gustavo Peta tem a visão de que ali deve se tornar um parque público, não deve se dispor da área, enfim. No meu pensamento, seria ótimo se transformasse numa grande praça, num parque público. No entanto, eu acho que o mais importante é resolver, seja vendendo, passando para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada faça ali habitações, faça ali algo que agregue valor para a região, né? E daí a minha sugestão seria que o vínculo da venda daquela área fosse utilizado na cidade de Campinas. Então algum deputado teria que consignar isso no leilão, não sei se o fizeram. Se eu fosse deputado eu faria. Governador, o senhor quer vender? Ótimo, mas o dinheiro arrecadado que fique em Campinas, ou para algum equipamento público, ou para ajudar nas despesas de saúde, da educação, enfim. Ou, como propõe o Gustavo Peta através da comissão, a transformação num parque também não é ruim, é uma opção boa, que eu também concordo, acho que seria de grande valia para a cidade de Campinas. Então essa comissão, por exemplo, discute esse problema local ali no Guanabara. Daí nós temos a comissão do vereador Luiz Eabico, que trata da reforma tributária. Uma comissão também muito importante, a gente tem visto números expressivos com relação à arrecadação de ISS, que Campinas representa em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, e está para acontecer uma reforma tributária que vai se unificar ICMS com ISS, outros impostos. Então vai ter uma mexida no tabuleiro desse grande sistema financeiro que compõe a nossa administração pública. E Campinas tem que estar preocupada com a queda de arrecadação, né? Tem compromissos importantes com a população, com a saúde, com a educação, com a segurança pública, em todas as áreas que dependem desse orçamento. E uma mexida, de repente, nessa cobrança dos impostos, na distribuição dos impostos, isso gera muita incerteza, muita insegurança, muito medo por parte dos gestores. E daí, muito brilhantemente, vem o vereador Luiz Eabico,
que é um auditor fiscal aposentado, um amigo meu, uma pessoa de muita credibilidade, propõe essa comissão e me convida a fazer parte. Aceitei depois de um sorteio. Deus quis que nosso partido fosse contemplado e o partido me designou para ajudá-lo nessa temática. Então, veja, mais comissões aí, mais trabalho. Então, veja que a Câmara é um órgão grande que trata de todos os assuntos da cidade, do Estado, do Brasil, e os vereadores vão ramificando sua participação onde tem um pouquinho mais de afinidade, de conhecimento ou até de interesse. Vereador, como eu falei, né, no início do programa, até o dia desta entrevista, desta gravação, o senhor protocolou neste ano de 2025 31 requerimentos, 495 indicações, 5 projetos de lei ordinária e uma moção. Isso. Vamos falar sobre essa moção, né, número 24 de 2025. Moção de apoio ao projeto de decreto legislativo que visa impedir que o aborto seja reconhecido como um direito sem previsão de limite de tempo gestacional durante todos os 9 meses da gravidez até o momento do parto. Rafael, você deve ter acompanhado aqui na casa essa moção. Essa moção gerou muita polêmica, porque toda vez que a gente trata de um assunto como esse, que é o aborto, tem embate, tem os pró e os contra aborto, né? Eu sou totalmente contra o aborto, né? A CONANDA é um Conselho Nacional de Adolescentes, nacional, o próprio nome diz, né, nacional, e ela publicou uma resolução em que as adolescentes que engravidarem, que elas engravidarem por estupro ou não, porque a própria lei diz que qualquer relação com um adolescente menor de idade é estupro, que essas crianças, essas adolescentes devem ser encaminhadas diretamente para o aborto. E aí que, no meu ver, está o problema. Por quê? Porque ela tira a condição de acessar a opinião dos pais dessa adolescente, ela simplesmente ignora o feto que está dentro do ventre da criança e ela, segundo essa resolução, ela pode fazer o aborto a qualquer tempo. Não sei se você sabe, Rafael, mas a partir de 5 meses de idade, o feto já sobrevive fora do útero da mãe, né? Então, ao fazer um aborto a partir desses 5 meses, a maneira que se faz é pelo sistema de assistolia fetal. O que é isso? Injeta-se sal no coração da criança, abre-se a mãe e retira-se essa criança. Ao injetar sal, ela morre e depois retira a criança, ou via vaginal ou via cesárea, mas normalmente é vaginal. Então veja, se vai ter o parto, para que matar a criança? Então essa moção visa exatamente isso, ir contra, pedir que está correndo no Congresso Nacional um projeto que susta o efeito, acaba com o efeito dessa resolução da CONANDA, e essa moção apoia esse projeto. Para quê? Para que essas adolescentes, primeiro, tenham a opinião dos seus pais para ver se faz ou não um aborto. Ora, se uma adolescente ao ficar grávida é considerado aborto, independente se ela quis ou não ter a relação, é considerado estupro, me desculpe, se ela quis ou não ter a relação, quantas e quantas adolescentes na faixa de 14 anos ficam grávidas hoje no Brasil? Que vão para os seus bailes, não sei o quê, que vão para as festas, não sei o quê, com essa super exposição sexual dessas meninas. Então, resume-se que a solução para essa libertinagem, tudo isso que nós estamos vendo no Brasil, que são gravidez precoces de adolescentes, então a solução é matar a criança. Então, quer dizer, uma menina de 14 anos que quiser ter uma relação sexual, ela vai ter, depois ela vai para um órgão de saúde dizendo que está grávida, isso vai ser encarado como um aborto e mata-se a criança que está em seu ventre. Então veja que é uma solução desproporcional com a realidade. Ao invés de nós termos uma vítima, que é a adolescente que ficou grávida, nós teremos duas, que é a adolescente que ficou grávida e a criança que está em seu ventre. Então, esse foi o objetivo da moção, deu polêmica, sim, mas eu já vim para essa casa muito preparado para isso, porque um dos meus compromissos de campanha é a defesa da vida e da família. Falando agora dos projetos de lei ordinária, vereador, o PL número 10, que já foi sancionado inclusive, que institui o Dia Municipal do Terço dos Homens no calendário oficial de Campinas.
Esse é um projeto que parece assim, até desnecessário, né? Quem não é católico, mas o movimento do Terço dos Homens, ele é um movimento muito forte na Igreja Católica, e ele reúne anualmente milhões de pessoas em Aparecida do Norte. É um projeto que tem levado os homens a rezar, porque tem muito essa fama, né, Rafael, de quem reza é mulher, né? Homem não tem paciência para ir na igreja, não reza. Mas esse movimento do Terço dos Homens está provando que o homem também reza. Então, a nossa intenção foi propor aqui em Campinas esse dia especial voltado ao Terço dos Homens, aqueles homens que rezam o terço em suas paróquias semanalmente, alinhado a um Dia Nacional do Terço dos Homens que já existe. Então, esse dia ficou fixado no dia 8 de setembro, e eu quero já até deixar de antemão que nós faremos no próximo dia 6 de setembro, porque dia 8 vai cair numa segunda, dia 7 de setembro, que é um feriado, no domingo, então nós faremos no dia 6 um movimento com os homens que rezam o terço. Já, se você é um homem que nos assiste, que participa desse movimento em sua paróquia, já fique de prontidão, porque faremos um grande movimento aqui na casa para fazermos a oração do Terço dos Homens aqui na Câmara Municipal, uma palestra voltada aos homens e à espiritualidade católica, né? E a importância da espiritualidade para as famílias através do Terço dos Homens. Temos aqui também o projeto de lei ordinária número 17, que proíbe o uso de linguagem neutra em documentos oficiais e atos administrativos no município de Campinas. Isso, esse é um projeto que corre na casa, que busca simplesmente resguardar a língua portuguesa. É uma linguagem que não existe, é uma linguagem que está sendo aí virando uma modinha entre uma tendência política, uma tendência ideológica, e nós queremos com esse projeto apenas resguardar a língua portuguesa nos documentos oficiais do município. Também tem um outro aqui, vereador, que cria a política municipal de proteção integral às pessoas com doenças celíacas. Nossa, nós estamos mudando de assunto assim, eu estou tendo que pegar na caixinha aqui, hein? Que sabatina, hein, Rafael? Mas é bom para a população ver a substância, né, para ver a profundidade das nossas propostas, do nosso trabalho. Essa política municipal da doença celíaca, o doente celíaco é aquele que tem rejeição ao glúten, né? E eu fiquei conversando com pessoas que são celíacos, doentes celíacos. Eles me falaram coisas que eu fiquei assustado. Primeiro, que é uma doença que pode levar à morte, né? Infecções gravíssimas, problemas cardiovasculares, e pode levar à morte. Segundo, que o glúten, ele é algo que ele é uma espécie de uma cola. Então, o glúten, ele gruda no garfo, gruda na faca, gruda no copo, gruda no prato. E às vezes, dependendo do jeito que lava, o sabãozinho e a bucha que nós estamos acostumados em casa, se a pessoa tem um grau da doença celíaca muito elevado, essa simples lavagem dos pratos, do garfo, do copo não resolve. E esse glúten continua nesses objetos. Então, esse projeto visa chamar a atenção para o poder público, e aí envolve também iniciativa privada, para essa questão do doente celíaco. Então propõe aí várias ações dentro dessa política municipal, que vão desde cuidados na escola, no supermercado, nos ambientes de saúde, com essa doença, na verdade não com a doença, mas com os doentes celíacos, para que eles possam ter segurança de que o que eles estão consumindo, através do que eles estão consumindo, que eles não corram esse risco até de morte, dependendo do grau da doença. Agora o PL número 139 regula o funcionamento das farmácias públicas nas UBS, as Unidades Básicas de Saúde de Campinas. Nós tivemos muita reclamação de cidadãos que vão até o posto de saúde, vão até o hospital, passam pelo atendimento do médico, pegam sua receita, e quando saem, a farmácia do posto de saúde, do hospital, está fechada. Só abre de terça, só abre terça e quinta, só abre de quarta. Então, esse projeto visa resguardar o que, na minha opinião, já deveria ser o óbvio, que é enquanto tiver aberto o posto de saúde, enquanto tiver aberto o hospital,
quando tiver aberto a clínica popular ou o que for, o equipamento público de saúde da cidade de Campinas, e tiver farmácia à disposição naquele órgão, ela tem que estar aberta e é disponível à população o tempo todo. Então é um projeto que visa garantir que as pessoas, ao pegarem a sua receita com o médico, possam pegar o seu remédio na mesma hora. Porque você imagina, uma pessoa que vai para uma consulta 3 horas da tarde numa quarta-feira. Às vezes ela sai do trabalho, pega um atestado para ir no médico. Daí ela passa pelo médico, muitas vezes tem que voltar a trabalhar, e daí ela tem que retornar no posto de saúde, no outro dia só para buscar um que muitas vezes vai funcionar num horário determinado em que ela não pode, que ela vai estar trabalhando, mas não existe dispensa, não existe o atestado, exatamente, atestado para quem vai buscar receita, não é? Então veja a dificuldade que cria na vida da população. Então nosso objetivo é resguardar que as farmácias funcionem no mesmo tempo do órgão de saúde. Vereador, agora sobre requerimentos, mas também na área da saúde, o senhor pede informações sobre as UBSs do município e também informações sobre as filas de exames no município? Essas são reclamações constantes da população, a questão de exames, né? A gente entende e não aqui tira o mérito da administração, que está tentando resolver os problemas, está trabalhando. O financiamento público da saúde hoje está nas costas do município, né? Antigamente, anos atrás, o Estado e a União arcavam com o financiamento público da saúde. Hoje não, mais de 70% fica a cargo dos impostos municipais, do dinheiro que é arrecadado pela prefeitura. Então nós reconhecemos isso. No entanto, como vereador, a gente tem que fiscalizar a gestão desse dinheiro, não é? E eu tenho um entendimento que há muito a melhorar na ponta, nos postos de saúde. Então esses requerimentos visam traçar exatamente um raio-x, um diagnóstico da saúde, para que nós possamos atuar nos problemas específicos dessa área tão demandada pela nossa população. Vereador, agora um outro requerimento, mas não é de saúde. O senhor pede informações sobre as ruas da Vila Industrial com pavimentação em paralelepípedo. A Vila, como eu já te disse, é um bairro tradicional e muitas das suas ruas ainda são de paralelepípedo. Então, paralelepípedo são, para você que não sabe, são aquelas ruas com aqueles bloquinhos no chão, né? São ruas mais permeáveis, sob o ponto de vista da vazão da água, às vezes é até um pouco melhor. No entanto, são mais escorregadias e de manutenção muito difícil, né? A manutenção é feita manualmente pelos calçateiros, né? Então, aquele pessoal que faz a calçadinha, que põe lá a pedrinha, e a prefeitura não tem mais essa mão de obra, né? E os problemas vão acontecendo e vai tendo essa dificuldade de manutenção nas ruas. E acredite, tem ruas que, segundo me informaram, são tombadas. O chão é tombado, vai entender. Então eu fiz um requerimento exatamente para a prefeitura para ver quais ruas realmente são tombadas, né, para ter essa informação, para que as que não forem, nós trabalhemos para fazer um recap e tirar esse sistema de paralelepípedo e colocar o asfalto, e aquelas que são tombadas para tentar um diálogo com o DEPAC para fazer ou o destombamento dessas ruas, ou que a prefeitura dê uma solução de manutenção, porque muitas vezes as pessoas que tombam, aquelas estudiosas que gostam do patrimônio histórico, como eu também gosto, mas nesse caso pedem um tombamento, não moram ali, né? Então tombam um negócio, tomba o chão ali, uma rua de paralelepípedo, mas não estão preocupadas muitas vezes com a sua manutenção, com os problemas, os motoqueiros caindo, e moram longe dali. Quem sofre é a população que está em frente, que mora naquela rua. Então esse requerimento visa exatamente traçar esse diagnóstico para propor soluções de melhoria nessas ruas, na Vila Industrial. Vereador, agora sobre as suas indicações, né, que o senhor protocolou neste ano. Temos a indicação 203, que foi solicitada, né, que o senhor pediu o estudo para a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Ibirapuera com a Rua Pelicano, no Jardim Londres. Essa é uma indicação atendida pela ENDEC. Ali era um cruzamento muito perigoso. O Jardim Ibirapuera é um bairro novo que foi implantado ali próximo à ao Jardim Londres, divisa com o Jardim Londres. E essa Avenida Ibirapuera
cruza o Jardim Londres e acaba ali no Jardim Ibirapuera. E com a implantação desse bairro, que é novo, aumentou muito o volume nesse cruzamento. E nós pedimos a implantação desse semáforo, está lá implantado, inclusive agradeço ao prefeito Dário, ao presidente da INDEC, o Vinícius Riverete, por ter atendido, ter essa sensibilidade de atender essa demanda que nós levamos até o executivo e que melhorou muito a vida daquela população. Ali já tiveram acidentes graves, carros já tombaram ali, já viraram com as 4 rodas para cima. Então, com uma ação dessa, nós podemos estar evitando mortes. Então, é uma ação, às vezes a gente não dá muita importância, mas que pode refletir na sobrevivência de alguma pessoa ali. Temos 2 indicações, vereador, referente à Avenida Transamazônica, uma que o senhor pede a implantação de ciclovia na avenida e também construção de passarelas, lá na Avenida Transamazônica, no Jardim Garcia. A Avenida Transamazônica é uma avenida que ela é lateralizada por um canteiro enorme, né? E esse canteiro ele está embaixo de uma torre de alta tensão da CPFL. Então nós temos esse dificultador. No entanto, no que nós temos pedido, inclusive pedindo o aval da CPFL, que a gente consiga fazer uma pista de caminhada, uma ciclovia ali, para aproveitar esse canteiro, que é um canteiro muito bonito, um canteiro que mantém uma área verde muito importante, um pulmão daquela região, mas que, ao nosso entendimento, poderia ser melhor aproveitado, seja com uma ciclovia, tem essas passarelas também que ligam um lado do canteiro ao outro. Então são indicações que a gente pretende melhorar a situação daquela região. Temos também 2 indicações que o senhor pede a construção de UPA, uma no distrito de Sousas e Joaquim Egídio e uma outra na região noroeste, no Jardim Garcia também e no Jardim Aurélia. As UPAs, elas são mini hospitais, né? Nós temos o posto de saúde, a UPA e depois o hospital. Atende média e alta complexidade. Então as UPAs têm desafogado muito a rede de saúde nessa alta complexidade, no Mário Gatti, no Ouro Verde, enfim, nos grandes hospitais. E nós acreditamos que quanto mais UPAs nós tivermos na cidade de Campinas, melhor será o atendimento, e essas são regiões que eu acredito que já demandam esse tipo de equipamento. Por exemplo, na região noroeste nós temos a PUC, nós não temos nenhuma UPA nessa região que eu estou pedindo, nós temos só lá no Campo Grande, que é lá na ponta. E a PUC está saturadíssima, né? De tempos em tempos, de meses em meses, a gente vê que está saturado, está com 200% de lotação de leito de UTI, falta de médico, o problema é recorrente. Então nós acreditamos que a instalação dessas UPAs nessas regiões ajudaria muito a amortecer toda essa pressão que nós temos pela saúde pública. Vereador, chegamos ao fim aqui ao nosso programa Em Pauta, né? Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor de vir aqui conversar com a gente e também poder falar um pouco sobre o seu trabalho aqui no Legislativo. Rafael, eu que agradeço aos nossos câmeras que estiveram conosco, a você, e fico à disposição. Eu te convido, você que nos acompanhou, a seguir-nos nas redes sociais, @Nick Schneider no Instagram, no Facebook também. O telefone do nosso gabinete é o 3736-1540. O nosso gabinete está à disposição da cidade de Campinas e espero ainda ser muito útil para a nossa cidade ao longo da minha vida pública. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado de novo, viu, vereador? E também eu agradeço a sua audiência e a sua companhia de quem está assistindo o programa Em Pauta. Até a próxima. Valeu, obrigado.